Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro Não Faça Networking, de Marcos Freire. Aprenda com esse resumo os códigos do networking. Entre ser uma ilha, isolada no meio do oceano, e um país no meio de um continente, cheio de fronteiras e vizinhos, qual você escolheria? Ainda que a ilha traga a tentadora promessa de uma vida mais tranquila, livre dos problemas que podem vir pela convivência com as pessoas, o ex-atleta e empresário Marcos Vinícius Freire garante que é muito melhor estar cercado de gente e viver tudo o que podemos desfrutar de uma vida cheia de conexões. O autor acredita no poder do coletivo e da colaboração, e aprendeu a funcionar assim desde o início de sua vida profissional, a partir de sua experiência no esporte. O livro oferece insights e reflexões para um mundo de constante isolamento, individualismo e laços efêmeros. Diante desse cenário, torna-se cada vez mais importante a construção de relacionamentos sólidos e de um convívio mais genuíno e colaborativo. Este livro vai ajudar você a criar conexões verdadeiras, por onde quer que passe, de uma maneira natural, ajudando e sendo ajudado, sem pensar em como e quando vai obter uma vantagem por isso. A conexão, ou networking, pode ser um estilo de vida, uma maneira de se fazer presente de fato na vida das pessoas. Afinal, construir pontes torna um mundo, um lugar mais cheio de amigos e, portanto, mais cheio de oportunidades e relações verdadeiras. Então vamos para o resumo? Capítulo 1 – A crise das relações verdadeiras. O homem precisa de outras pessoas porque é um ser carente, e a forma que ele encontra para suprir essa carência é vivendo em sociedade, próximo de gente. É com as outras pessoas que o ser humano se sente pleno e feliz. Queremos nos conectar, nos ajudar, nos relacionar. Isso é o que fazemos quando estamos em nosso estado natural, essa é a nossa natureza. No entanto, em algum momento, as pessoas começaram a criar barreiras para estarem próximas umas das outras. Passou-se a viver correndo atrás do sucesso, e ver boa parte das relações como estratégicas, em vez de relações simplesmente genuínas. O homem é um ser social, porque precisa dos outros membros da espécie. A forma como usamos o tempo de lazer, por exemplo, nos dá um panorama de como fomos trocando momentos de convívio com as pessoas, por situações em que ficamos mais solitários e nos divertimos sozinhos. Criamos uma vida que é vivida sem a necessidade de pessoas. Há até quem ache que as pessoas atrapalham. No mundo hipermoderno, o homem político dá lugar ao homem psicológico. Ou seja, deixamos de usar as nossas habilidades para conviver com as pessoas, trocar ideias, bater papo ou para usar mais nossos pensamentos, fechados em nosso universo particular, focados em vencer na vida e encontrar a felicidade por conta própria, sem precisar muito dos outros. O homem se torna um ser psicológico, que determina seus próprios valores. O homem hipermoderno tende a se fechar em seu próprio universo, e acaba vivenciando um processo de isolamento, cada vez mais contínuo. Se, no passado, na antiguidade e na Renascença, havia os sonhos coletivos de mudar as sociedades, de imaginar novas sociedades, na modernidade esses sonhos passaram a ficar individualizados. Passamos a viver os sonhos sozinhos e nos acostumamos a nos realizar neles, como se estivéssemos isolados do mundo. E o mais interessante é que o autor vê isso, não como um movimento egoísta, mas sim como algo que temos feito para nos sentirmos livres. A vida perde em cor, sabor e emoção se nos isolamos. Na constante correria e pressa em que vivemos, faltam tempo e paciência e até visão de futuro para construir relações verdadeiras, aquelas que são alimentadas no longo prazo. Preferimos viver relações mais leves e superficiais, porque assim é menor o risco de prejuízos. As pessoas raramente param por tempo suficiente para imaginar que os laços humanos não são como peças de automóvel, que raramente vêm prontos, que tendem a se deteriorar e desintegrar facilmente, se ficarem hermeticamente fechados, e que não são fáceis de substituir quando perdem a utilidade. Em outras palavras, laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados como coisas destinadas a serem consumidas, e não produzidas, estão sujeitas aos mesmos critérios de avaliação de todos os outros objetos de consumo. Se reclamamos por viver uma crise das relações verdadeiras, dos laços de empatia e de carinho, é porque falta disposição para conhecer o outro de verdade, tentar fazer os relacionamentos darem certo, e se ajudar mutuamente. Fomos passando batido pelas pessoas. Portas foram fechadas,
E o que poderia ser feito neste instante, foi sendo deixado para depois. Dar um telefonema no dia do aniversário. Mudar a programação do dia, para ajudar uma pessoa que está visivelmente precisando. Marcar um encontro com amigos. Segurar a porta do elevador. Criou-se uma acomodação, e deixamos de ser proativos em relação a fazer algo pelo outro. E como esse fenômeno é praticamente geral, cada um vai se isolando numa ilha. O que fica é uma sensação de que estamos sozinhos, mas nunca achamos que é por culpa nossa. Sempre achamos que foi o outro que se afastou. E assim vamos vivendo, pensando que a vida é assim, que o mundo é assim mesmo. As pessoas estão mais afastadas umas das outras, e nunca se sentiram tão sozinhas, como os números comprovam. Essa sensação de isolamento e solidão ficou mais agravada, ou mais acelerada pela pandemia do coronavírus, que nos deu um gostinho amargo do que seria um mundo sem um contato real frequente. Desde fevereiro de 2020 até hoje, vivenciamos uma fase de menos encontros, menos olho no olho. Essa necessidade de encontrar as pessoas e se relacionar, no entanto, fica lá dentro da gente, e acabou encontrando uma válvula de escape providencial, as redes sociais. Ao mesmo tempo que nos isolamos fisicamente, suprimos pelo celular a necessidade aristotélica, de sermos sociais. Com as redes sociais, temos a sensação de estar perto de muita gente, acompanhando a vida das pessoas o tempo todo, e nos sentimos, de certa forma, mais próximos delas. Por fotos e vídeos, até conhecemos casas onde nunca pisamos pessoalmente. Isso sem falar que podemos ter centenas, milhares e até milhões de amigos, seguidores e fãs. O mundo está conectado, sim, não há dúvidas, mas carente de relações verdadeiras. Uma conexão verdadeira e a manutenção dela, continuam sendo papéis das pessoas. O ser humano é e sempre foi, esse agente transformador. Toda vez que abrimos mão de nos relacionar, abrimos mão de desenvolver essa nossa máquina, que é muito mais sofisticada do que qualquer dispositivo digital. Precisamos recuperar o contato social, o abraço, o beijo, as conversas, as trocas, o calor humano, e todas as interações, que nos fazem entrar em sintonia com o outro. Todas as atividades em grupo requerem que os cérebros dos indivíduos se sincronizem. Então, retomar posse de seus relacionamentos de uma forma genuína e verdadeira, é manter seu cérebro em plena forma. Isso vai se refletir na sua performance em tudo o que você fizer, e ainda tornará sua vida muito mais interessante, e cheia de significado. Precisamos recuperar todas as interações, que nos fazem entrar em sintonia com o outro. Capítulo 2. Já fez networking por obrigação? Apesar de vivermos cada vez mais sozinhos em busca de realizar nossos sonhos, sabemos que é preciso construir relações para ter sucesso. Relacionar-se virou um tema com regras da cartilha profissional, mas que não gera conexões genuínas. Nem tudo é trabalho, nem tudo diz respeito a regras. Isso é apenas transformar as pessoas em tecnocratas do networking. As relações abrem portas profissionais, sim, mas não vão ser duradouras e verdadeiras, se forem construídas de um jeito forçado. Quando se trata de relações, uma grande amizade traz benefício imediato. É mais gostoso, espontâneo e orgânico, ligar para alguém com quem a gente pode rir, se abrir, mostrar nosso lado não tão legal ou imperfeito. Bem diferente de um encontro programado, em que cada palavra é pensada, de modo a exibir uma lista de habilidades e de qualidades do currículo. Conexões de verdade não acontecem de forma robotizada. Precisam de falas e trocas com verdade, reais. A polarização de ideias que vivemos hoje, também deixa muita gente sem disposição para se relacionar com quem possa ser e pensar diferente. Criou-se uma intolerância a pontos de vista diferentes, pela falta de disposição e abertura para entender a opinião do outro. Mas será mesmo que é necessário conviver apenas com quem tem opiniões e gostos parecidos? Não ter oportunidades nem contextos que permitam uma troca de ideias capaz de fazer a empatia, a amizade e o carinho ficarem acima das diferenças, faz com que as pessoas virem produtos numa prateleira, e sejam rotuladas. E um rótulo nada mais é do que um invólucro. Não representa tudo o que uma pessoa é, de fato. Capítulo 3. Relacionamentos fortes, versus conexões vazias. O que está mudando radicalmente é a nova forma como nos conectamos. Estamos cada vez mais imediatistas, ansiosos.
Com pressa de obter algum benefício, acabamos construindo relações com gosto de fast food. Com mais calma, sem imediatismo, cuidando de todos os detalhes que um relacionamento demanda, é possível se fartar em relações que se tornam verdadeiros banquetes, garantindo experiências que dinheiro nenhum paga, como essa que eu tive. Coisas que só as conexões bem construídas trazem. Essa história me faz pensar em como os relacionamentos fortes e duradouros são construídos. Eles demandam tempo, assim como o preparo de uma comida saborosa, que precisa ser feita com atenção e cuidado. Ler a receita atentamente, separar os ingredientes, picar e cortar o que for preciso, esperar o tempo certo de cozimento. Quando fazemos tudo isso, o resultado lá na frente vai ser muito mais saboroso e aproveitado. Um dos equívocos é achar que basta estar conectado por uma rede social para ter um amigo. Comunicação eficaz com grupos pequenos é um comportamento atávico do ser humano. A pesquisa sociológica mostra que o tamanho máximo natural de um grupo ligado pela fofoca é de cerca de 150 indivíduos. A maioria das pessoas não consegue conhecer intimamente mais de 150 seres humanos, e tecer comentários fundamentados sobre eles, analisa o autor, num trecho do livro. Com essa necessidade de atingir todo mundo, perde-se a relação um a um. Com isso, ficamos sem um elemento essencial para a conexão, a atenção, que é artigo de luxo hoje em dia. Ficamos sem a capacidade de nos concentrar a ponto de nos conectar de verdade. Como efeito rebote, o excesso de informação à disposição em tantas mídias faz com que fiquemos angustiados, com a sensação constante de estar perdendo alguma coisa. Em vez de nos concentrarmos em algo, ficamos mais dispersos, procurando pessoas e relacionamentos, sem nos aprofundarmos em nada. Assim cria-se um círculo vicioso de relações pouco profundas e sem consistência para sobreviver ao tempo, à distância ou às mudanças que a vida traz. Capítulo 4. O medo de se expor. Toda vez que você se abre, você se expande, cresce, enriquece, pois age com base em amorosidade e compaixão. Em contrapartida, quando a gente se fecha para uma conexão, pelo simples fato de não querer se expor, nega para si um mundo de infinitas possibilidades que podem surgir e ser maravilhosas. Muitas vezes, no entanto, uma pessoa perde a oportunidade da conexão e até de ser ajudada, porque se fecha em seu mundo, com o intuito de não se expor, para não se sentir incomodada. Quem se fecha, dá poucas chances para a vida e as conexões acontecerem. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando você se fecha, perde de vista o fato de que o estado de vulnerabilidade também é benéfico, pois é a partir dele que nascem a alegria, o pertencimento, a identificação, a criatividade, a autenticidade e o amor. Para viver tudo isso, é preciso correr riscos. Pessoas que não querem se expor ao risco de serem rejeitadas, também não dão chance para a sorte de receberem uma resposta positiva. Ficar fechado em seu mundo não vai trazer para você felicidade, nem oportunidades. Pior, deixará o caminho não apenas mais solitário, como também mais árduo. Isso porque somos seres sociais, que precisam se relacionar. Fomos programados para nos conectar. Mesmo nossas interações mais rotineiras atuam como reguladores no cérebro, preparando nossas emoções, algumas desejáveis, outras não. Quanto maior a nossa ligação emocional com alguém, maior é a força mútua. Nossas trocas mais potentes ocorrem com as pessoas com quem passamos mais tempo no dia a dia, ano após ano, sobretudo com as quais mais nos importamos. Pense em seus melhores amigos e nas pessoas de quem você gosta. Certamente, eles não são perfeitos. Mesmo assim você tem um carinho por eles, faria de tudo para ajudá-los. Se eles existem, é porque você já sabe intuitivamente o caminho, e já criou conexões genuínas. Você sabe que é da troca entre pessoas sem máscaras e imperfeitas, que nascem as relações que fazem a diferença em nossa vida. Precisamos desafiar a tendência do comportamento atual, que nos leva a nos fecharmos para o mundo. Capítulo 5. Entregue-se à magia do encontro. As relações são genuínas porque têm reciprocidade, conhecimento profundo do outro além das aparências, vontade de estar junto e se fazer presente, e ajuda mútua. Quando você estabelece uma relação de alta qualidade assim,
pode apostar que ela será de longa duração e deixará portas abertas. Se eu pudesse dar um conselho para pais, diria para colocar os filhos em esporte, não só com foco na atividade física ou no entretenimento, mas também para ter esse convívio esportivo, que leva para futuros amigos e relacionamentos. Relações verdadeiras valem ouro. Elas valem. E não podemos perder a chance de construir isso que considero o grande barato da vida. Criar uma rede de relações e também construir pontes a partir delas. Ou seja, cultivar sua turma e depois conectar as pessoas. Acredito que ser um ponto focal no mundo por onde as relações podem ser construídas é muito mais do que se ajudar. É ajudar todo mundo. E a chave está justamente na humanização do networking. Você precisa mudar a forma como vê a conexão, o networking. Ajude para ser ajudado. Ofereça a mão primeiro desinteressadamente. Deixe caminhos abertos, abra pontes, e as pessoas as atravessarão até você. Rompa com a ideia de ter um interesse por trás, e simplesmente direcione sua ação para ajudar as pessoas. Olhe as pessoas, e não o cargo. Deixe de ser uma ilha construindo pontes entre você e as pessoas, e depois entre as pessoas que você conhece. Comece a tecer a sua rede de uma forma não premeditada. Quando você começar a fazer isso naturalmente, sua rede vai ampliar-se em progressão geométrica. E a sua vida vai fluir tanto pessoal, quanto profissionalmente. A amizade é a forma leve de amar. Para que uma conexão verdadeira se estabeleça, é preciso que duas pessoas estejam presentes no aqui e agora, e dediquem tempo para a relação. Porque são elas que realmente nos fazem felizes na vida. O fundamental, que ouvimos uma vez ou outra, é que o importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida, é a qualidade dos nossos relacionamentos. O que descobrimos é que, no caso das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectadas ao outro, seu corpo e cérebro permanecem saudáveis por mais tempo. Para se entregar à magia do encontro, você precisa tomar algumas providências emocionais. A primeira é se desconectar dessa coisa de curto e médio prazo, e passar a fazer as coisas como um estilo de vida, sem esperar nada em troca. Porque não se trata aqui de ter retorno imediato. E quando você tira o foco dessa expectativa, e coloca no prazer de se relacionar, muda tudo. Muda a energia envolvida. Procure experimentar e neutralizar a ansiedade por resultados e retornos, tentando ficar mais inteiro no momento presente, vivenciando cada instante das relações que acontecem aqui e agora. Tudo está conectado, e tem volta. 6 atitudes para se entregar à magia do encontro. 1. Praticar esportes. Ou outra atividade que propicie relações genuínas com troca, senso de grupo, de colaboração. Vivências que nos permitem mostrar quem realmente somos na essência, criam vínculos para uma vida toda. Vale incentivar os filhos a criarem essas conexões também. 2. Manter contato. Hoje é fácil não perder o contato, com tantas ferramentas da tecnologia disponíveis. 3. Não olhar o cargo. Medir a importância das pessoas pela cadeira que elas ocupam, torna os encontros frios e falsos. Olhe o ser humano. 4. Curtir o momento. Não há nada mais gostoso do que uma conversa sem hora para acabar. Estar presente com todos os 5 sentidos nos momentos em que temos a oportunidade de estar com as pessoas, faz os instantes se tornarem mais especiais. Sem ficar olhando o celular. 5. Não agir de olho no curto prazo. Faça o que tem de fazer hoje, agora, sem pensar em como isso pode reverberar no futuro. Pense na máxima, faça a coisa certa. 6. Tenha como motivação beneficiar o outro. Você não precisa sempre ter uma vantagem a partir de suas atitudes. Liberte-se disso, e faça simplesmente pelo outro. Capítulo 6. Esteja sempre pronto para servir. Algumas pessoas primeiro pensam para depois ajudar. Eu ajudo primeiro, sem pensar. Só árvore que dá fruto leva pedrada. Essa disponibilidade de viver o momento presente e de ser útil, é empatia na prática. Vejo que estar inteiro e focado no que acontece aqui e agora, é o que nos deixa mais propensos e proativos para ajudar. Em geral,
vivemos focados em objetivos individuais, naquilo que precisamos resolver em nosso universo particular. Isso nos deixa fechados e pouco dispostos para realmente observar e tomar uma atitude em prol do outro, sem receber nada em troca. Estar inteiro e focado no que acontece aqui e agora é o que nos deixa mais propensos e proativos para ajudar. Qualquer um pode exercitar sair do próprio umbigo em seu dia a dia e deixar fluir uma atitude de colaboração, que pode ser genuína e natural. A solidariedade e o ajudar o próximo não são apenas para a irmã Dulce ou o Papa Francisco. São maneiras de se integrar no mundo e ser a cada instante mais presente na vida das pessoas. Fazer a coisa certa desinteressadamente é colocar sua energia em benefício do mundo. Servir e estar à disposição andam juntos. Um é primo do outro. É nas horas em que a gente mais precisa que bons amigos fazem questão de estar presentes e fazer a diferença. Felicidade realmente não tem preço, tem valor, e poder fazer alguém feliz é enriquecedor. A vida está em movimento, e sua boa ação muda não apenas a vida das pessoas, como também a sua própria. É começar a fazer para vivenciar e entender esse fluxo. 4 práticas para acionar o gatilho do servir. 1. Colocar mindfulness na rotina. 2. Testar sua cara de pau. 3. Sentir-se igual a todo mundo. 4. Ter como uma das suas missões ajudar os outros. Capítulo 7. Adote uma definição para amigo. Relacionamentos são como os caminhos na floresta. Você tem sempre que limpá-los, caso contrário, eles se fecham, e você não os acha mais. A linguagem da gentileza é universal, não escolhe cultura nem idioma. Uma pessoa amiga é alguém que abre possibilidades de afeto, de troca e de boas perspectivas. Independentemente do meio onde a amizade surja, se virtual ou real, considero amiga toda pessoa com quem crio algum tipo de conexão verdadeira. Quanto mais amigos você tiver, mais sua vida vai ser boa e cheia de possibilidades de encontros felizes. Para se conectar e expandir os horizontes, basta ter interesse genuíno pelo outro. Para ter conexões, também precisamos aprender a falar menos e escutar mais. Nada esfria mais uma conversa que a desatenção. Se o celular tocar, não atenda. Em geral, dá-se importância excessiva ao que se fala. Mas saber escutar é ainda mais relevante. Só quem escuta de verdade sabe o que perguntar. Não precisamos tanto da arte da oratória, de saber fazer discursos nem falar bonito. Precisamos dominar mais a arte da escutatória. Enquanto você quer resolver, você se desconecta da escutatória. Fica arquitetando a solução e não ouve o outro. Quem escuta tem interesse no que está sendo falado, demonstra empatia por aquilo que está sendo contado. Nesse sentido, escutar é um movimento com todo o corpo, que inclui ouvidos, mas também o coração. Quando uma pessoa lhe conta algo, você escuta realmente, quando não se restringe a apenas reter a informação, mas também se interessa pelos sentimentos, que acompanham os fatos. A arte da escutatória começa em casa, na nossa intimidade. Há pessoas que mantêm relações melhores fora de casa, no ambiente profissional, do que com marido, mulher, filhos, pais, irmãos. A gente joga como treina, e não há treinamento melhor para a vida e para a construção de relacionamentos e amizades, do que as relações familiares. A forma como a gente cuida das pessoas em casa, se reflete fora. Uma relação duradoura se faz com muita troca, conversa, diálogos e até mesmo brigas, sempre com a intenção de chegar a um acordo, pois existe a vontade de continuar junto. Para conviver com as pessoas e aprender a lidar cada vez melhor com elas, a escuta é muito importante. Porque só quando você se coloca à disposição para entender o que o outro precisa, quer e sente, é que consegue acertar os ponteiros do que não está indo bem. Conversando a gente se entende, chega a acordos e respeita as diferenças de opinião. A convivência fica mais fácil e mais fluida quando cada um pode ser quem é, sem máscaras e sem se sentir tolhido. Muitos casamentos acabam e muitas famílias vivem afastadas, porque falta essa vontade de ouvir e de buscar entendimento. 7 passos para escutar com o coração. 1. Evite interromper a outra pessoa. Deixe que o outro conclua o raciocínio. Isso já é um sinal de respeito. 2. Pratique o silêncio.
Quando não tiver nada de bom para dizer, segure o ímpeto de causar desarmonia. Espere para dizer o que pensa escolhendo as melhores palavras. 3. Fique atento aos sinais não verbais. Uma atitude, uma expressão facial, dizem muito de uma pessoa. Acione sua percepção. 4. Não julgue. Procure entender os motivos que levam a pessoa a agir ou falar algo. Entenda os pontos e a situação dela, além do repertório emocional e intelectual para lidar com uma situação. 5. Treine sua mente para não se distrair. Quando o outro estiver falando, procure absorver ao máximo o que ele quer passar. 6. Faça perguntas relevantes e que mostrem interesse. Essa é a consequência de uma escuta atenta. Se você não escutar, não vai saber o que perguntar. 7. Escute para entender. Escutar é ouvir e compreender. Aprimorar esse talento vai torná-lo uma pessoa muito mais conectada com as pessoas que ama. Como está o seu tempo de resposta? Faça o teste, verificando os 5 passos a seguir. 1. Sempre respondo às mensagens de WhatsApp em menos de 24 horas. 2. Quando alguém me manda um presente ou uma felicitação de aniversário, eu agradeço. 3. Ainda que eu não tenha uma resposta positiva para dar à pessoa, dou um retorno. 4. Sempre que alguém me liga e não consigo atender, eu retorno a ligação. 5. Minha caixa de mensagens não tem nenhuma mensagem sem resposta, a não ser que seja um spam, procuro responder. Dar seu feedback imediato, no timing, é fazer a sua parte. No caso, a parte solicitada pelo outro. Capítulo 10. Tire melhor proveito das redes sociais. As redes sociais são uma maneira fácil e prática de você contar para muita gente ao mesmo tempo o que está fazendo, por onde anda. No LinkedIn, sabemos que o viés é mais profissional e requer uma postura de consistência e constância. Redes sociais podem fazer a mágica das conexões acontecer com a possibilidade de compartilhamento de ideias. Mas as conexões verdadeiras só acontecem de fato quando as pessoas por trás do perfil estão envolvidas e fazem a diferença. As redes sociais são ferramentas de apoio para nós, seres humanos, que continuamos sendo os protagonistas da conexão. Tanto é que elas ajudam empreendedores a mostrar seus negócios, mas é muito bem-vindo quando os donos dão as caras, para mostrar quem está por trás daquela marca. Não dá mais para separar o profissional do pessoal. Quando você usa sua rede social, seja para um pequeno círculo de amigos, seja para muita gente, isso precisa ser bem feito e cuidado. Quem produz um conteúdo de qualidade, e está alinhado com o que deseja comunicar sobre si mesmo acaba atraindo pessoas, o que pode render não apenas seguidores, consumidores e likes, mas também conexões. Como a vida publicada é um recorte do que acontece no seu dia a dia, as conexões que você vai estabelecer estarão muito conectadas com aquilo. Uma vez em uma rede social, você precisa se posicionar de acordo com seus objetivos. Se você tem uma meta profissional e está presente com um perfil nas redes sociais, tem de fazer escolhas e avaliar se a imagem que você quer passar está refletida em suas postagens. Pense, como isso se relaciona com o que quero que as pessoas saibam de mim ou conheçam sobre mim? No mundo virtual, você é aquilo que comunica. Para não ser inconveniente, o segredo está em, antes de se conectar, entender se faz sentido. De todas as ferramentas digitais, considero o WhatsApp a mais eficiente para estreitar laços de amizade e manter os já existentes. Talvez porque ele possibilite também a troca 1 a 1, ou em pequenos grupos que têm uma grande sinergia, ou algo em comum. Nesse caso, ter uma lista organizada por temas é uma dica. Tenho organizadas várias listas de transmissão no WhatsApp, justamente para manter o cuidado de, mesmo quando for enviar algo a mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que seja uma informação relevante do interesse daquela pessoa. Ela tem que saber que você pensou nela, e não mandou simplesmente uma mensagem spam. Isso porque o tiro pode sair pela culatra. Em vez de se conectar, você vai passar a mensagem de que essa pessoa é só mais uma na sua lista, para qualquer tipo de novidade. Quanto mais genérica a comunicação, menor a conexão. Quanto mais personalizada, maior a conexão. Essa é uma regrinha que vale para qualquer comunicação. 4 reflexões para ter em mente, ao usar as redes sociais para se conectar de verdade.
O fato de você ter a possibilidade de mandar mensagem para qualquer pessoa que segue, ou que segue você, não significa que receberá retorno. 2. Antes de postar, pense: como isso se relaciona com o que quero que as pessoas saibam de mim ou conheçam sobre mim? 3. Para não ser inconveniente, o segredo está em, antes de se conectar, entender se faz sentido. 4. Quanto mais genérica a comunicação, menor a conexão. Quanto mais personalizada, maior a conexão. Capítulo 11. Como quebrar o gelo e gerar identificação. Quando todos estão pensando igual, ninguém está pensando. Tomo decisões após ter o máximo de informações possível, ouvindo as pessoas de perfis mais diferentes que eu conseguir, diferentes pontos de vista, diferentes idades, diferentes formações, etc. Estarei, então, munido do máximo de informações diversas que puder, e consciente de que o timing da tomada de decisão também deve ser levado em conta. Existem pessoas com diferentes religiões, formas de se alimentar, orientações sexuais. Com todas elas você tem o que ouvir, aprender e trocar. Portanto, é necessário ampliar as conexões, rompendo muros que separam os diferentes. O mundo caminha para uma diversidade cada vez maior, e, se você quiser se expandir, precisa circular e se relacionar num contexto maior. Procure construir várias verticais de relacionamento. Ou seja, criar conexões nas mais diversas áreas. Faça o seu leque de conexões. Quanto mais você se livra de preconceitos, mais torna a sua rede rica e inclusiva. Mais pessoas, mais gente pensando e agindo diferente, são mais possibilidades. Sem contar que a sua cabeça se abre, e você passa a ver o mundo de uma maneira muito mais empática. Tudo isso favorece mais e mais conexões e relações genuínas. Precisamos nos interessar pelos outros, e por todos os tipos de outros. Se você quer se conectar, procure temas que gerem união, e não confusão. Se na plateia estão executivos que vivem viajando, pode ser interessante eu incluir um caso sobre alguma experiência em um país bem diferente, por onde passei. Isso vale também para contatos 1 a 1. Para achar esses pontos, que chamo de quebra-gelo, vale pesquisar seu interlocutor antes do encontro e observá-lo durante a conversa. E sabe o que você ganha com esse cuidado? Credibilidade, que é algo importantíssimo para começar uma relação verdadeira. Quando você estiver falando, saiba quem está se dirigindo, isso gera credibilidade. A lógica do quebra-gelo funciona para qualquer tipo de conexão que você queira estabelecer. Encontrar pontos de coincidência entre você e o outro, seja ele muito diferente ou não, é uma forma de desarmar, desbloquear o contato, e se conectar com a versão mais autêntica da pessoa. Um bom jeito de iniciar uma conexão genuína. Plano de ação para quebrar o gelo. 1. Descubra onde a pessoa trabalhou ou estudou, e veja se há algo que se conecte com você. 2. Quem podem ser seus amigos em comum? Vale a pena fazer essa reflexão e encontrar os pontos de interseção. 3. Tente saber, de antemão, qual é a cidade ou o país de nascimento da pessoa. A origem do sobrenome da família também pode ser um quebra-gelo, seja por uma ascendência em comum, seja por você conhecer alguém com o mesmo sobrenome. 4. Esporte que gosta de praticar. Esse é um clássico, porque esporte está sempre conectado à paixão da pessoa, e, com isso, vem um monte de ganchos e histórias. 5. Procure saber se a pessoa já participou como voluntária de alguma ONG, ou que causas defende. É péssimo fisionomista? Treine isso. 6. Em alguns momentos, pega bem você saber quem são algumas figuras, especialmente quando elas se consideram conhecidas o suficiente do público em geral, ou no meio em que atuam, para serem reconhecidas. 7. Na hora de pesquisar a pessoa na internet, você também pode encontrar fotos dela. Assim, chegará ao café ou à reunião sabendo quem é quem. O quebra-gelo ficará bem fácil. Capítulo 12. A arte de construir pontes. A mais bela tarefa do ser humano é a tarefa de unir as pessoas. Por não passar décadas na mesma área, entendo que não virei especialista em nenhum assunto específico, mas fui construindo um legado cada vez mais forte, no que diz respeito à rede de contatos. Estar conectado e ter acesso aos mais diversos tipos de pessoas não favorece apenas a minha trajetória, pois não tem um propósito individualista. Pelo contrário,
impacta todas as pessoas que estão nessa rede. Esse é o grande barato do networking como estilo de vida, você faz não apenas para si mesmo. Você expande e usa esse poder da conexão para ajudar as pessoas a chegarem mais longe também. Use seu patrimônio de relacionamentos de forma orgânica, criando conexões para ser um facilitador para a vida de quem está ao seu redor e ao redor deles. Muitas vezes não temos noção de até onde as nossas pontes podem nos levar, muito menos de quantas pessoas podem atravessá-las e chegar longe, muito mais longe do que se fossem sozinhas. Toda vez que você tiver a oportunidade de fazer alguém se sentir especial, faça. Quando a gente acende a lâmpada para outra pessoa, nossa chama fica imensa, porque quem acende a luz é o primeiro a se beneficiar da claridade. Quando você fica antenado não apenas em como pode se beneficiar das relações, mas também em como pode conectar pessoas para que elas gerem valor sem, necessariamente, ter envolvimento direto nisso, você faz um bem para a sua comunidade, sua sociedade. Colocar-se a serviço das pessoas para que elas se conectem e se conheçam é refinamento do networking. Expandindo seus contatos, você não apenas causa mais impacto positivo no mundo, como também recebe esse impacto de volta. É um efeito de ação e reação. Veja alguns dos efeitos e sentimentos que você gera ao se tornar um construtor de pontes. 1. Gratidão. Grande parte das pessoas que você ajudar com uma conexão para algo que gostariam de realizar será grata, é sempre uma referência positiva de seu modo de auxiliar os outros. 2. Pertencimento. Você se sente parte, ainda que espectadora, de negócios, projetos, amizades, quem sabe até de casamentos, que tiverem a sua mão ligando as pessoas. 3. Reciprocidade. Quem abre portas certamente terá portas abertas. Pessoas ajudadas se sentem mais propensas a ajudar, quem contribui para o sucesso delas. Você dificilmente se sentirá sozinho, ou sem ter a quem recorrer. 4. Felicidade. Somos seres sociais que precisam dessa troca entre pessoas para ter bem-estar. Fazer parte de um grupo, ser lembrado, estar inserido é algo que faz tudo ter mais sentido. 5. Impacto. Unir pessoas é uma forma de catalisar ações coletivas ou colaborativas, que talvez elas sozinhas não conseguissem, ou não fizessem de forma tão grandiosa, ou com tanto alcance. Quanto mais você gera conexões entre elas, mais elas geram valor para mais pessoas e ficam mais potentes. É o poder coletivo das conexões. Fazer o bem por meio de pontes não tem preço, para quem faz nem para quem recebe, e ainda fortalece as conexões. Não importa a distância ou a frequência com que você consegue encontrar as pessoas. Pessoas que dão o seu melhor para o mundo, são lembradas e indicadas. Construir pontes é uma arte, porque requer uma percepção apurada do contexto. Até porque uma conexão genuína é um bem muito valioso, para se perder por uma decisão errada. Como construir pontes? 1. Preserve sempre a sua credibilidade. Para fazer pontes bem estruturadas, que se mantenham de pé, você precisa primar pela sua credibilidade, mostrando que quer o benefício de todos com a conexão. Pense se haverá um ganha-ganha, e depois confirme com a parte a ser abordada, se também faz sentido para ela. 2. A segunda resposta melhor do que um sim, é um rápido não. A melhor maneira de dizer não é explicando a razão, claramente. Assim você demonstra cuidado ao fazer conexões. Não tenha dúvidas de que as pessoas percebem isso, e ficam mais abertas às pontes que você quer fazer. Quem fez o pedido, vai ver que não é falta de generosidade, e que existe coerência. 3. Sua ponte pode não dar certo, você tem que estar no jogo também para perder, ter crises, e uma conexão que você fez acreditando que daria certo, pode acabar sendo uma furada para as pessoas envolvidas. 4. Ser uma ponte de juntar diferentes. 5. Fazer trabalho voluntário. Considero o ato de servir uma graça, porque é uma oportunidade que temos de beneficiar as pessoas, pela simples vontade de fazer o bem, de ajudar, de abrir caminhos. É diferente de algo que você faz para obter prazeres, ou benefícios para si próprio. Você pode servir qualquer pessoa da sua rede criando pontes, mas há uma modalidade pela qual tem um carinho especial, o voluntariado. 6. A vida tem uma outra dimensão a explorar, que é servir. 7. Compartilhe seu conhecimento. Outra maneira de conectar pessoas e se doar para o mundo, é dividindo conhecimento por meio de palestras, treinamentos, mentorias e toda forma de compartilhar informação.
Dicas para manter as pontes funcionando no dia a dia. 1. Responder de forma rápida a chamadas, e-mails ou mensagens, mesmo se a resposta for não. Evite deixar as pessoas esperando. Isso é sinal de respeito e consideração. Você cria relações genuínas com transparência e prontidão, e alimenta uma relação próxima com as pessoas. 2. Lembrar datas e pequenas vitórias, e disparar algo que pode ser uma mensagem, uma lembrança ou um presente. Em outras palavras, pratique a generosidade de fazer homenagens às pessoas. Você gera um fluxo de energia positiva e gratidão. 3. Servir a qualquer momento, colocar-se à disposição sempre. Dessa forma, as pessoas sabem que podem contar com você, e terão seu nome no radar. 4. Dividir conhecimento, fazer circular suas experiências, vitórias e derrotas. Não se feche em seu mundo. Certamente, você tem bastante a compartilhar, e o que você sabe, pode ajudar muita gente a crescer. As pontes construídas por meio do conhecimento que você transfere, são as mais sólidas que podem existir. 5. Identificar-se e aproximar-se todo dia. Você sempre tem algo em comum com alguém. Quebre o gelo nas relações, procurando pontos em comum. Ao gerar esses pontos de conexão, você torna suas pontes com vias largas e de fácil acesso. 6. Praticar a humildade, escutar o outro e perguntar o que não sabe, dar oportunidade para o outro ser protagonista. Em outras palavras, deixar as pessoas brilharem, mostrando interesse pelo outro. Estudar quem você vai encontrar. As pessoas se abrem quando percebem que você tem esse cuidado, esse carinho de procurar saber quem elas são. Em tempos tão corridos e individualistas, isso é um diferencial. Vale também treinar sua memória visual, pessoas gostam de ser reconhecidas. 7. Construir a ponte da ponte, criar sua teia de conexões sendo amigo, do seu amigo. Não se limite. Sempre há novas pessoas e conexões a fazer. Esteja aberto para encontrar afinidades e criar novos laços. Dessa forma, sua vida se tornará cada vez mais cheia de pessoas que podem contar com você e vice-versa. E seu mundo ficará muito mais cheio de amigos. Capítulo 13. Por uma vida com mais sentido, mais próspera e mais divertida. Não há nada que admiro mais que alguém que plante uma árvore, em cuja sombra possa nunca chegar a sentar-se. Você pode optar por uma vida sem conexão, ou uma vida conectada. Convido a pensar em quantos momentos você poderia fazer muito mais conexões do que faz, e em quais situações está perdendo a oportunidade de fazer conexão, e tudo o que ela traz de bom. Você vai receber mais desejos sinceros de bom dia, quem sabe até o seu cafezinho saia mais fresco. Falando sério, há muito mais do que isso. Trilha virtuosa, que inclui generosidade mental, que é ensinar o que se sabe, coerência ética, ou seja, praticar o que se ensina, e humildade intelectual, perguntar o que se ignora. Para fazer networking como estilo de vida, você acaba ensinando o que sabe, porque precisa falar sobre o que conhece, para se conectar e gerar valor para o outro. Quando você entrega conhecimento pela simples intenção de ajudar, de fazer o outro evoluir ou até mesmo cortar caminho, faz os seus aprendizados circularem. Ao ter coerência entre o que diz e faz, constrói a tal da credibilidade, para levantar pontes sólidas. Isso cria confiança, que resulta em conexões genuínas, em laços que não se desfazem à toa. E ter humildade intelectual, envolve ouvir mais do que falar, porque os donos da verdade acabam ficando isolados em ilhas, ignorando toda a riqueza da troca diária que conecta as pessoas, e enriquece nossa vida. Sucesso, para mim, está ligado à quantidade de pessoas que você impacta por onde passa. Não há realização maior do que impactar positivamente a vida de alguém. Quando você descobre a satisfação disso, é um caminho sem volta. Torna-se um estilo de vida. Você acaba automaticamente visualizando situações em que pode juntar pessoas e isso ser bom para todos. Ter esse drive de colaborar para coisas legais acontecerem, permite um círculo virtuoso de gratidão estimulante. Faz com que cada vez mais pessoas da sua rede queiram contribuir, para manter as suas pontes firmes, e faz com que elas cheguem cada vez mais longe. Além de ter satisfação em impactar a vida de alguém, você cultiva uma rede, que também vai impactar positivamente sua vida. Você deseja o bem, e o bem te deseja também.
Toda intenção acaba virando uma ação. Isso vale para tudo na vida, principalmente para conexões entre pessoas. Quando você se conecta de verdade com as pessoas, e cria pontes entre elas, essa junção de energias é capaz de tornar possível o impossível. Relacionamentos de verdade trazem benefícios para uma vida inteira. Trazem carinho, consideração e despertam o melhor do ser humano. O bem que você faz, volta para você. O segredo do sucesso está diretamente relacionado às pessoas com quem convivemos. Conviver com profissionais inspiradores é uma oportunidade que qualquer um tem para aprimorar ideias e fazer crescer o seu potencial. Networking é sobre agregar ideias, valores, ajudar e aprender. Procure fazer as conexões e trazer luz para pessoas e situações que você pode conectar de uma forma que faça sentido e seja boa para todo mundo. O universo tem muitas possibilidades. E você pode ajudar algumas dessas possibilidades a acontecerem. Todos nós podemos ligar a luzinha da construção de novas pontes. Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho, mas, se quiser ir mais longe, vá com alguém. Integre-se no mundo, e de maneira mais presente na vida das pessoas. Ajudar o próximo, que é a lei de tantas religiões, é o caminho para a felicidade e a realização. Fazer-se presente, auxiliar e contribuir com a sua parte no mundo das pessoas, é o melhor estilo de vida. Faça isso, de preferência, com um sorriso no rosto, que é o mais eficiente quebra-gelo que existe, e uma forma universal de criar uma conexão positiva. Nós nos encontraremos em alguma ponte. Não é possível criar conexões reais a partir de relações falsas. Por isso, o networking clássico, aquele em que propositalmente pessoas se encontram para se conectar, pode não ser o melhor caminho. Quem é a pessoa por trás da conexão? No que ela acredita? Qual a sua intenção? Sem essas respostas, você não tem uma relação verdadeira e, consequentemente, não terá uma conexão real. Obviamente, todo relacionamento pressupõe uma troca. Mas ainda assim, essa troca não deve ser interesseira. A ideia aqui é ser uma pessoa, como dizia Napoleão Hill, de personalidade agradável e de maneira espontânea. E isso é treinável. Se você inicia uma conexão pensando naquilo que pode oferecer para o outro, aquele interesse citado acima já deixou de existir. É mais ou menos como um casamento. Se o marido se dedica a fazer o seu melhor para a sua esposa, e a esposa se dedica a fazer o seu melhor para o seu esposo, ambos estarão satisfeitos e preenchidos. Em uma conexão verdadeira, se os dois lados iniciam o contato pensando, em que eu posso servir esse meu novo amigo, todo mundo sairá ganhando e satisfeito. Conexão verdadeira é aquela em que os dois entraram para servir, sendo assim, podemos sim ter milhares de amigos, e aumentar essa rede. Portanto, assim como Napoleão Hill defende que aquele que ama nunca perde, eu defendo que aquele que ajuda ou serve, também nunca perde. Gostou do conteúdo? E quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link, para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Neste livro você encontrará ferramentas, que criei e desenvolvi, ao longo de mais de 20 anos, treinando pessoas, e transbordando em suas vidas. Caso você queira adquirir também o livro, Não Faça Networking, de Marcos Freire, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.